Eu queria ler com vocês João 10, que fala sobre o bom pastor, não é? Versículo 1 e 2 diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Cada vez que você participa de uma conferência, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você lê um livro cristão, um livro da editora, não importa qual seja, o que você está fazendo? Você está treinando os seus ouvidos a reconhecer a voz do seu pastor. Por isso nós louvamos ao Senhor por tantos irmãos que têm falado a palavra de Deus para nos ajudar a reconhecer a voz do pastor que nos chama. Todos os dias, o pastor está nos chamando. Todos os dias, o pai está te chamando. E você tem que reconhecer a voz. Lembra do Samuel quando estava na casa de Eli? Aí ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Aí ele corria e ia perguntar para Eli: aqui estou. Ele falou: calma aí, não foi eu que te chamei, não. Daí, outra vez: Samuel, Samuel. Ele corria e até Eli, ele era criança, né? Falou: aqui estou. Não, eu não te chamei, não. Aí Eli, que era profeta, era um velho profeta, não é? Já não estava muito bem na comunhão com Deus. Ele falou: olha, da próxima vez, Samuel, que você ouvir Samuel, Samuel, simplesmente diga: fala que o teu servo ouve. Né? Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Aí da outra vez que nos chamou, ele falou: fala que o teu servo ouve. Então, ele começou a treinar a sua voz, o seu ouvido para ouvir a voz de Deus. Entre tantas vozes que falam hoje para nós, jovens, você tiveram uma conferência, nós tivemos uma conferência de 3 dias, onde a voz de Deus foi falada, falada, falada. Eu espero que os seus ouvidos estejam treinados agora para ouvir a voz de Deus. E aqui diz, no versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Por quê? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Sabe o que acontece? Chegará um momento em que, quando outras vozes chegarem até você, você não vai mais reconhecer. Porque você está tão habituado a ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, jovens, vamos ler mais a Bíblia. O tempo urge, o Senhor está voltando, não é? Ele está nos chamando. Está nos chamando. Essa conferência foi uma chamada. Essa conferência foi: escute a minha voz, estou te chamando, eu estou voltando. Olha, estou mandando essa carta para você, olha, estou chegando, hein? Aí a conferência traz para nós a palavra, a carta do Pai para nós. E nós estamos treinando a ouvir Deus. No talk show, algumas perguntas que foram feitas, né, a gente percebe ainda algumas dificuldades que muitos de vocês passam. Porque existem muitas vozes que ocupam o quê? A mente. Por isso que nós temos que blindar a nossa mente, colocar nossa mente no Espírito. Não é? E aí o que acontece? Essa voz nos chama, dizendo: vai em frente, persevera, estou te chamando para o meu reino. Mas aí tem um inimigo querendo te desencorajar. Que é isso? Vai, aproveita o mundo. Não é? Vive hoje. Porque amanhã você não sabe se vai ter. Você vai dizer exatamente: vou viver o hoje como se o Senhor fosse voltar amanhã. Não é? Eu vou viver o hoje como se o Senhor fosse voltar amanhã. Porque amanhã não me pertence. Basta o dia o seu próprio mal.
Não vos inquieteis com amanhã, disse o Senhor Jesus em Mateus 6. O amanhã não nos pertence. Amanhã pertence ao Senhor. Mas o hoje, ele nos pertence. E é hoje que eu vou viver para o Senhor, para aquele que está me chamando. Nós estamos sendo treinados a ouvir a voz do Senhor. Ele está nos chamando. Ele está te chamando. Ele está lá na frente. Lá no trono. Chamando você. Vem. Está chamando você pelo seu nome, como vemos em João 10. Ele conhece as suas ovelhas pelo seu nome. E elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Então, na hora que falar, vem, vem, vamos, vamos, você está reconhecendo a voz do seu pastor. Você está reconhecendo a voz do Senhor Jesus, que te resgatou. Né? Você está sendo treinado a ouvir a voz do Pai. Não a voz daquele que te levou, que te roubou. Ladrão veio para matar, roubar, destruir. É Satanás que te roubou, que me roubou. E nos treinou a ouvir a voz dele, mas agora nós não estamos mais ouvindo a voz dele, estamos sendo treinados a ouvir a voz do Senhor. Em especial agora na volta do Senhor, estamos ouvindo mais a voz do Senhor. E a voz do Senhor está vindo como muitas águas. É muita palavra. É muita mensagem. Não diga, eu estou cansado de ouvir essas mensagens. Você vai dizer isso para o seu pai. Pai, cala a boca, não quero mais te ouvir, não. Não quero mais te ouvir, não. Você vai falar isso para o seu pai? Você vai falar isso para sua mãe? Para, não aguento mais ouvir sua voz. De forma alguma. Porque você o ama. Você o quer. Ele te ama. Puxa vida. Como é bom ouvir a voz do Pai. Como é bom ouvir a voz daquele que nos ama. Aquele que deu a sua vida por nós. Em 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama. O qual também o fará. Aqui significa que ele te chamou e vai concluir a obra. Ele vai te chamar. Vai continuar te chamando. Vai chamando. Vai chamando. Enquanto estamos na era da graça, ele vai te chamar. Vai te chamar pela Bíblia, vai te chamar pelas conferências, vai te chamar por um hino, vai te chamar por um telefonema de um irmão, vai te chamar pelo seu pai, vai te chamar por algum irmão que se preocupa com você, vai te chamar pelas circunstâncias. Ele vai te chamar pela voz, pelo seu nome. E você precisa treinar os seus ouvidos para ouvir a voz de quem te chama. Quem chama? É Deus. Quem chama? Deus, o Pai, vos chama para o seu reino e glória. Mas quem chama na verdade? Deus usa quem para chamar? Deus usa aos irmãos. Deus usa aqueles que estão à frente de nós, como pais a seus filhos, a cada um de vós. Exortamos, consolamos e admoestamos, para viver por modo digno de Deus. Então, o chamamento de Deus, a cada dia para você poder ir à glória, é por meio do falar de Deus, por meio dos irmãos que estão à nossa frente. Neste momento, Deus está te chamando por meio dessa palavra. Durante a conferência, Deus te chamou várias vezes, tá? Por meio dos hinos, por meio das orações, por meio no momento que você se ajoelhou ali diante de Deus, por meio da palavra que os irmãos falaram, por meio dos hinos, por meio do compartilhar de alguém. Deus está falando, chamando você, te lembrando que você lhe pertence e que você foi chamado para a glória. Você não pertence a este mundo, certo ou não? Você pertence ao reino. Você pertence a Deus. Por isso nós estamos recebendo essa palavra para nos lembrar, todos os dias, nos treinar a ouvir a voz. Treinar a ouvir a voz. Por que quando uma criança ela está ainda amamentando, a mãe vai falando com ela, não é? Vem uma pessoa estranha e começa a chorar, porque não conhece a voz do estranho. A voz do estranho soa mal, mas a voz da mãe e do pai soa bem. Aleluia. A voz do estranho é a voz de Satanás. Não soa bem para nós. Não pode soar bem para você. Se soa bem,
é porque a sua intimidade com seu verdadeiro Pai, que é Deus, ainda não está forte. Não soa bem porque a intimidade com o teu Salvador e Senhor ainda não está forte. Nós temos que treinar a nossa intimidade com o Senhor, a ponto que as outras vozes já não mais nos levam para lá e para cá, porque para nós passa a ser tudo vozes estranhas. Mas nós aprendemos a treinar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Os Gálatas receberam o evangelho por meio de Cristo, pela graça. Mas aí veio outra voz, a voz da lei. Veio os de Jerusalém que desceram com a voz da lei, com a circuncisão, e falaram. E eles ficaram confusos. Por quê? Porque não estavam ainda habituados à voz de Cristo. A lei, que era uma coisa muito parecida, muito semelhante, não é? Confundiu eles. Olha só o versículo 3. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurai justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Sabe o que é isso? Paulo estava ali sendo usado para ser a voz de Deus, para treinar os Gálatas a ouvir de novo. Olha só essa voz aqui, gente. Essa voz aqui. Não é outra voz, não. É essa voz que vocês têm que ouvir. Olha só o versículo 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Houve uma interferência. Houve ruído. Tem muito ruído hoje, jovem. E na conferência vocês aprenderam a identificar os ruídos. Ruídos internos, ruídos externos. Tem muito ruído para tentar desligar você de Cristo, desconectar você de Cristo. Tanta palavra tem sido falada pelo irmão Pedro, irmão Esdras, pelo Miguel, pelo irmão André, né? Nas conferências aqui também, comunhões aqui. Tudo isso é a voz de Deus. Temos que treinar nossos ouvidos espirituais a ouvir a voz do Senhor. Olha só o versículo 8 agora. Também fala sobre alguma coisa que chama. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Em outras palavras, Paulo quis dizer, olha, escuta bem, não é a voz de Deus. Escuta bem, treina seus ouvidos. Não é a voz de Deus. A voz do mundo, a voz da escola, a voz dos professores, a voz dos seus amigos do mundo, a voz da sociedade, da internet, de muita coisa que você vê no YouTube, a voz da mídia não é a voz de Deus. A voz de Deus está na palavra de Deus. A voz de Deus está nas mensagens. A voz de Deus está nos profetas que falam com vocês, como nós estamos falando aqui, como pais a filhos. Eu posso ser pai. Eu tenho idade de ser pai de muitos de vocês, assim como o irmão Grimaldi, não é? Nos seus 59 anos. Meu irmão Mário, talvez 55, acho, né? 56, não sei. Né? O Tarek, com 40, alguma coisa. Ou seja, eu não vou falar aqui a idade dos irmãos, mas tem pai ali, tem alguns pais de 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco, quase 60. Nós estamos falando com pais para vocês. Esperamos que o nosso falar, a voz que sai de nós, seja a voz de Deus, a voz do Pai, a voz daquele que salvou vocês. Nós sejamos o porta-voz. E quando vocês leem a Bíblia da mesma maneira, aprendam a ouvir a voz do Senhor. Eu volto a dizer, obediência e submissão. Não se esqueçam das primeiras palavras que eu disse. Obediência e submissão. Você quer ser abençoado? Você quer chegar na glória? Aprenda a ser obediente e submisso àqueles que estão falando com você.